Então, a gente chama de consórcio de peixes quando a gente mistura duas ou mais espécies dentro de um mesmo viveiro, tá? Então, esse aí é basicamente o que a gente considera como consórcio de peixes. Então, e aí, para que serve, né, esse consórcio de peixes? Existem alguns motivos para você utilizar o consórcio de peixes. O primeiro deles é justamente você ter a possibilidade de produzir mais de uma espécie de peixe dentro do mesmo viveiro. Isso para quem tem um único viveiro ou para quem está pensando em construir outros viveiros, ou porque gosta mesmo de duas espécies e quer ver essas duas espécies sendo produzidas, ou ainda porque você enxerga na sua região ali de comercialização de peixes a possibilidade de venda de duas espécies e você só tem um viveiro de produção. Então, essa é o primeiro motivo, a primeira razão que leva uma pessoa a fazer o consórcio de peixes. A segunda razão que leva uma pessoa a fazer o consórcio de peixes é você ter a melhora da qualidade de água em função de produzir duas ou mais espécies que sejam espécies complementares, né? Então, eu já vou explicar para vocês o que são essas espécies complementares. Mas o que eu quero mostrar também, então, tem esses dois objetivos. Mas a questão é que sempre quando vai se produzir peixes de maneira consorciada, esses peixes eles não devem ser consorciados sem planejamento, sem que você trace um objetivo de maneira aleatória, como eu costumo dizer, uma salada de frutas. Não, você precisa fazer isso de maneira estratégica, porque quando você faz o consórcio de peixes de maneira estratégica, você inclusive consegue trazer melhor eficiência de produtividade na teu viveiro de peixes, tá? E, além disso, ter uma possibilidade de atingir uma fatia de mercado que você talvez, né, não esteja atingindo quando você produz uma única espécie. Então, esse é o grande motivo aí que, né, esses 4 aí são os grandes motivos que podem te ajudar a trazer mais eficiência de produção para a tua piscicultura. Ok? Então, sabendo disso, né? Não é você pensar assim, eu vou escolher a espécie que eu gosto, ou vou colocar qualquer espécie, vou colocar um peixe grande, um peixe pequeno, vou colocar 4, 5 espécies dentro do mesmo viveiro. Não. É como eu disse, é fazer esse planejamento, fazer essa programação para que você traga, além do benefício de ter mais de uma espécie, também boa produtividade, que quando você produz com mais produtividade, com mais eficiência, sobra mais dinheiro no teu bolso, tá? Então, o que é que você pode fazer, né? Eu, Soraya, como técnica, gosto de fazer consórcio de, no máximo, 2 espécies. O que é que acontece quando a gente coloca mais do que 2 espécies consorciadas dentro de um mesmo viveiro? Você tem uma maior dificuldade de trazer eficiência de produção, porque quando você coloca mais de 2 espécies, é mais difícil você ter essa harmonia entre o comportamento dos peixes. Porque entenda o seguinte, eu tenho 2 espécies diferentes e geralmente as espécies que a gente coloca, né, as diferentes espécies que a gente coloca dentro do viveiro, elas têm hábitos de alimentação diferentes, elas têm comportamento diferentes, algumas espécies são mais ativas, outras espécies são mais lentas. Então, isso faz com que, se eu tenho muitos peixes, muitas espécies dentro do mesmo viveiro, eu tenho uma dificuldade muito grande de deixar o ambiente com um pouco estresse para uma espécie, pelo menos uma espécie vai sofrer mais ali dentro do viveiro. Então, quando você trabalha só com 2 espécies, isso acaba sendo amenizado, tá? Ok, então, sabendo que 2 espécies né, o melhor aí, é o ideal para a gente trabalhar, e que existem as espécies que eu chamo de complementares, sou eu que chamo essas 2 espécies de peixes diferentes de espécies complementares. O que são essas espécies complementares? Bom, espécies complementares de peixes é o seguinte: quando eu tenho uma espécie que tem um hábito de alimentação
a outra espécie tem um hábito de alimentação diferente, e por isso elas juntas dentro do mesmo ambiente me trazem uma melhor eficiência de manutenção de qualidade de água. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu tenho uma espécie de peixe onívora, que se alimenta de todos os tipos de, né, de qualquer tipo de alimento que tenha disponibilidade ali no ambiente aquático. Estou falando de hábito de alimentação da natureza, assim, tá? Só que isso é trazido para dentro do sistema de produção. E na contrapartida, essas espécies que são onívoras têm uma capacidade de absorção e de utilização de alimentos que já estão disponíveis ali dentro do viveiro escavado. Então, por exemplo, a presença do fitoplâncton. As espécies onívoras têm capacidade de ter aproveitamento de fitoplâncton. Ok. Quando eu coloco junto com essa espécie onívora uma espécie detritívora, de hábito de alimentação detritívora, que são aquelas, ou ictiófagas, né, que são iliófagas, que são aquelas espécies que ficam se alimentando dos nutrientes que tem no fundo do viveiro, daquela matéria orgânica que tem no fundo do viveiro. O que acontece? A espécie que se alimenta da matéria orgânica do fundo do viveiro, ela me ajuda a fazer o controle de matéria orgânica e com isso eu tenho um equilíbrio da quantidade de fitoplâncton que vai ser produzido ao longo do ciclo de produção. Com isso, eu tenho um equilíbrio da quantidade da própria matéria orgânica dentro do viveiro. Com isso, eu tenho um equilíbrio, um maior controle, né? Um organismo ali dentro me ajudando a manter ali os níveis, as concentrações de compostos nitrogenados que vão aumentando conforme o ciclo de produção vai passando.